não somos revanchistas, não queremos torturar ninguém, não queremos sequestrar ninguém, não queremos ocultar cadáveres de ninguém. Quem fez isso foi o Estado terrorista. Eu faço história voltado para o futuro. Eu quero que as pessoas conheçam a história para que elas não repitam os erros do passado e para que elas não esqueçam os acertos também. Porque teve muitos acertos no passado que são ocultados, são mascarados por aqueles que têm o poder e têm interesse que a gente esqueça. Eu acho que a história é fundamental não é só para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, para cada um de nós. Eu acho que se a gente não conhece a história do nosso país, se a gente não conhece a história que está ocorrendo hoje no mundo, a gente acaba sendo manipulado, a gente acaba sendo inocente útil. Além de serem presidentes da República, generais, ministros, eles foram também aqueles que deram proteção à violência, à tortura, ao assassinato, ao sequestro, inclusive de jovens que perderam uma expectativa de vida que poderia encher não somente as suas próprias vidas e de suas famílias, mas encher de orgulho o país. A história que nos é ensinada na escola é a história daqueles que venceram. Ou seja, todos os movimentos de resistência nesse país, todos os pequenos movimentos que tentaram produzir outras coisas, né, interessantes para a vida de cada um de nós, eles são esquecidos. Eles não estão na chamada história oficial. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa entender um pouco e conhecer a história para a gente entender o que está acontecendo hoje. A ditadura que ocorreu no Brasil, com o golpe de 64, né, que foi um golpe tramado pelas multinacionais, pelas grandes empresas, especialmente norte-americanas, né, e que teve os militares como testas de ferro. Né? E a gente não pode esquecer, quando a gente diz ditadura civil-militar, a gente está querendo dizer que os civis, como empresários, políticos, participaram ativamente da ditadura. Participaram da tortura, financiaram a tortura. O pacificador, o caveirão que invadia as comunidades pobres e que hoje, inclusive, se coloca, né, as unidades de polícia pacificadora, como se polícia pudesse ser pacificadora, é uma coisa para a gente pensar. Este nome vem do Duque de Caxias. O Duque de Caxias, o que é o Duque de Caxias? O Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Isso para mim é vergonhoso. Porque este cara não pacificou nada. Ao contrário, o Duque de Caxias assassinou militantes, resistentes durante o período do Império. Isso não é dito na história. Então, quando eu digo é importante saber a história, agora que história a gente está contando também? Que tipo de história nos está sendo apresentado? Né? Quando a gente vê, né, a medalha do pacificador é a maior comenda do Exército Brasileiro. E se você for ver os torturadores, as pessoas que participaram do aparato de repressão durante o período da ditadura civil-militar, de 64 a 85, a maioria deles recebeu a medalha do pacificador. Um dos problemas da lei de anistia, né, é que ela perdoou, vamos colocar um termo, né, ela perdoou o cometimento de crimes de lesa humanidade. E a questão que é trazida pela Comissão da Verdade, não só do Brasil, mas de outros países latino-americanos que passaram pela mesma experiência ditatorial, podem os crimes de lesa humanidade ser anistiados? Ou seja, pode haver um esquecimento de tudo que foi feito, de toda a barbaridade que foi feita em nome do Estado e pelos agentes do Estado?
justamente o Estado que tem como prerrogativa, que tem como função a preservação desses mesmos direitos? Essa é a questão que está sendo colocada. E é por isso que uma simples lei, como a lei de anistia, uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional, ela não poderia ter passado uma borracha em assuntos tão importantes, em direitos tão fundamentais do homem, como foi aqueles perdoados em nome de uma conexividade com crimes políticos, como tortura, desaparecimentos, como cárcere privado, enfim. Então, a questão que está sendo colocada hoje em dia é: nós precisamos, primeiro, ter direito a uma verdade, a saber o que aconteceu naquele período. Segundo, a uma justiça, que a justiça seja feita. Em terceiro, que essas atrocidades não venham a acontecer novamente. Agora, é o que eu disse, como que a gente pode virar essa página se ela ainda não foi lida? Nós lutávamos por uma anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Porque os milicos que toparam negociar a anistia, né, não esquece que o presidente da República que assinou a lei de anistia tinha sido ministro-chefe do SNI durante a ditadura, tinha sido chefe de gabinete militar do general Médici. Ele esteve no Araguaia com o Médici, quando tinha a guerrilha do Araguaia. Ele sabia tudo o que acontecia no Brasil. Você tem uma historiadora que foi presa e barbaramente torturada, Dulce Pandolfi, que ela conta, que ela considera que a tortura durante a ditadura era uma tortura de Estado. Não foi meia dúzia de milicos que errou a mão. Ela acontecia nos prédios oficiais do Estado, ela acontecia no quartel da Barão de Mesquita, ela acontecia no quartel da Operação Bandeirantes em São Paulo, ela aconteceu em todos os estados do país, em quartéis, delegacias de polícia oficiais e públicas. Então não foi um maluco que resolveu torturar ou errou a mão quando matou alguém. Esses quartéis eram visitados por generais, coronéis, se tinha conhecimento, havia cursos de tortura. A Dulce foi vítima de uma aula de tortura na qual puseram um jacaré para passear em cima dela. A Cecília Coimbra puseram um jacaré em cima dela, entendeu? Então, essa canalha, quando fez a lei de anistia, eles queriam se anistiar. Eu acho que é importante a gente tentar entender que nós não estamos em momento nenhum, aqueles movimentos ligados aos direitos humanos, ligados à questão de esclarecimento, né, do que aconteceu nesse país durante aquele período terrível, né, que nós não estamos querendo anular a lei da anistia. Ninguém pede a anulação da lei da anistia. A lei da anistia, ela tem é uma pequena lei, né, ela tem um pequeno parágrafo que diz assim: considerem-se anistiados todos aqueles que cometeram crimes conexos. A interpretação do que é crime conexo é que a gente quer rediscutir. Porque o que foi imposto pela ditadura, quando a lei da anistia veio, ainda era período João Figueiredo, ainda era final de ditadura, mas era ditadura, né? E, naquele momento, a interpretação que foi dada aos chamados crimes conexos foi: estão anistiados os torturadores. Estender o conceito de crime político a tortura, desaparecimento, sequestro, cárcere privado, toda a ordem de crimes que foram praticados por agentes de Estado contra aqueles que se opunham a uma ótica autoritária, aí já é complicado. E essa que é a discussão travada em torno da lei de anistia, né? Então, na verdade, o que se coloca como discurso contrário à lei de anistia é que ela constituiu, na verdade, uma autoanistia. Ela não visou apenas tirar aquelas pessoas que contestavam o regime autoritário da ilegalidade, mas o que foi feito foi estender esse benefício àqueles que praticavam, em nome do Estado, toda sorte de crimes e barbaridades. E isso não pode, isso é efeito internacional, a nossa Constituição, isso não pode. Quem não quis se submeter à canalice, não se submeteu à canalice. Ninguém torturava porque era obrigado a torturar.
As pessoas torturavam porque eram coniventes com a tortura. E também não me venha com inocência de dizer que não sabia que se torturava, porque todo mundo sabia que se torturava. Não havia inocentes vestindo farda verde-oliva. Se cometeram estupros, se cometeram equipamentos sofisticados dentro dos quartéis, geladeira, botavam você numa cela super fria e escura. Quem é que pagou aquele ar-condicionado super possante numa cela para torturar uma pessoa, senão o próprio Estado? Então não dá para dizer que havia inocentes no regime militar. Na verdade, os dois lados podem ter praticado os crimes políticos, mas acontece que um já foi julgado, torturado e morto, né? Essa anistia, entre aspas, para os dois lados, foi um crime, mais um crime da ditadura, crime inafiançável. Só que eles acham, e aí eu falo da importância da história, que a história ia morrer em 1979, que eles iam criar aquela anistia para eles mesmos, iam libertar nossos companheiros, e nós que continuamos vivos e pulsantes, íamos a dizer, não, melhor esquecer o assunto, deixa o assunto morrer, deixa assim mesmo. Não vamos deixar morrer o assunto assim, não. Enquanto a gente puder falar, gritar, denunciar e pedir a prisão desses canalhas, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, e o país inteiro está fazendo. Eles devem sentir muito pouco à vontade. Cada escracho que tem na casa de um deles, eles se lembram das canalices que eles fizeram. Quando eles veem o nome publicado, e ele tem que se explicar para a filha, para o neto, que agora já tem que se explicar para os netos. Né? Ele agora, o cara lendo no jornal o nome do vovô, chega em casa e pergunta, vovô, é verdade que o senhor torturou? É verdade que o senhor matou? É verdade que o senhor estava na casa de Petrópolis? Entendeu? Tem jornalista famosa aí que é filha de torturador, de militar golpista. Essas pessoas, seguramente, não falam do passado dos pais como os nazistas na Alemanha, durante muito tempo, esconderam a história das suas famílias. Né? Então, você tem muito alemão hoje, de terceira geração, quarta geração, que não quer falar o que o vovô fazia durante o regime do Hitler. Né? A gente teve um papa que escondeu que foi soldado do regime nazista. Então, a gente tem que considerar essa é a importância da história. Não somos revanchistas, não queremos torturar ninguém, não queremos sequestrar ninguém, não queremos ocultar cadáveres de ninguém. Quem fez isso foi o Estado terrorista, que continua, aliás, fazendo ainda. Os amarildos da vida estão aí. Por isso é que é importante a gente conhecer um pouco da história para saber o que está acontecendo hoje. São milhares de desaparecidos nesse país. No Rio de Janeiro, nos últimos anos, chega-se a quase 10 mil desaparecidos. São mais de 10 mil amarildos que estão aí. Né? E aí a gente acha que isso é natural. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é importante a gente poder pensar, o que aconteceu lá, está acontecendo aqui de outros modos, de outras formas, dentro do chamado Estado Democrático de Direito, tá? Dentro dessa democracia do capital. E aí eu acho que a história nos ensina a poder entender o que está acontecendo hoje. Poder entender, né, que torturador não está anistiado, não. Porque tortura é crime de lesa humanidade. Tortura é um crime imprescritível e inanistiável. Né? Que eles sejam responsabilizados eticamente. Venham, mostrem a cara. Nunca mostraram. Mostrem as caras. Nós sempre dizemos, fulano, beltrano, ciclano, me torturou fulano. Nunca ninguém desmentiu nada. Nunca mostraram as suas caras. Nossa cara, nós não cansamos de mostrar. Há mais de 40 anos a gente mostra nossas caras. E dizemos o que passamos. Agora, eles venham a público e tenham pelo menos a grandeza de dizer, torturei sim. Não deixar a história morrer, não deixar a história esquecer. Você não está olhando para trás, você está olhando para frente, você está olhando para o futuro. É isso que somos nós, historiadores. Nós somos profetas do futuro e não videntes do passado.